Se alguém chegasse para você e dissesse, que perguntasse assim, você quer aprender? A pessoa dizer, eu quero. Todo mundo quer aprender alguma coisa para viver melhor, para ser uma pessoa melhor. Você concorda que você quer aprender? Todos nós queremos aprender. Mas se a pessoa chegasse para você e dissesse, mas para você aprender você vai passar por uma crisezinha. Você ainda assim ia querer aprender ou você ia dizer, não, tá bom, eu não quero passar por essa crise para ter que aprender, não. Via de regra, a gente não quer passar pela crise. E ninguém está aqui dizendo que nós temos que ir para a crise para poder aprender na crise. Porque a gente não precisa ir para a crise. A crise vem até nós. Alguém tem dúvida disso, nesse momento que a gente está vivendo? Você precisou ir para a crise? Você precisou fazer alguma coisa errada para a crise chegar na sua vida? Não, né? A crise vem até nós. E quando a crise vem até nós, quando esse momento de crise vem, sabe, na nossa casa, na nossa vida, nós temos a oportunidade, e é quase que uma encruzilhada, assim. Você tem a opção de aprender alguma coisa com isso ou não. A crise é certa, o aprendizado não. Porque tem gente que passa pela crise, mas não aprende. E tem gente que passa pela crise e aprende. Então o desafio de hoje, assim, eu queria instalar um software, eu queria instalar um vírus do bem. O vírus está ruim de dizer que tem vírus, se existe vírus do bem, né? Eu queria instalar um dispositivo, que tivesse esse poder de instalar um dispositivo, uma luz na sua casa, que essa luz da casa, ela desse a você a condição de crescer com as dificuldades que você está vivendo. De aprender com as dificuldades que você está vivendo. Isso não é possível. Eu não posso ir lá na sua casa, trocar as lâmpadas e colocar uma luz que vai fazer você enxergar o tempo de crise, no tempo de crise, as oportunidades que existem nesse tempo de crise para crescer em família. Para crescer em família, para crescer como casal, para crescer, para os filhos crescerem, para você crescer como pessoa. A gente tem falado isso aqui sempre, desde o começo da quarentena, que a gente tem dito aqui, pessoal, vamos fazer combinar um negócio? Vamos sair dessa quarentena melhor do que o que a gente entrou? Vamos sair ser humanos melhores? Vamos sair dessa quarentena, sabe, tendo crescido? Mas a quarentena está aí. E pode ser que você esteja passando por ela e saia só ferido. E não tenha crescido. Não tenha aprendido. Então eu queria instalar um modo aprendiz. Sabe, que essa palavra de hoje aqui é uma palavra assim, se posicione como aprendiz. Se posicione como alguém que quer aprender, que está atento às lições e às oportunidades de aprendizado que essa quarentena, que essa crise que a gente está vivendo, está dando para a gente. Entende? Porque não basta você passar pela crise. Você pode passar pela crise e não crescer. Há quem diga, não, passou pela crise sempre faz a gente crescer. Não, tem gente que sai da crise todo machucado, sai ferido, sai traumatizado, sai da crise cheio de problemas, sai da crise com mais problemas interiores, sai pior do que o que entrou. Eu não estou falando de pior na questão financeira, não, estou falando pior como pessoa. Você sai pior como pessoa do que quando você entrou. Então a crise por si só, ela não vai ter esse poder miraculoso de fazer você crescer automaticamente, aprender automaticamente. Você precisa se posicionar como alguém que quer aprender, como alguém que quer crescer, certo? Deixa eu pontuar aqui algumas coisas com vocês. Quando a gente vai ver a Bíblia, e vai ver a revelação bíblica toda, o tempo, olhando para o Antigo Testamento, o tempo no Antigo Testamento que o povo mais cresceu, mais aprendeu, foi no exílio babilônico. É um período extremamente difícil para o povo. Tá? O povo ali em 587 a.C. é levado cativeiro para a Babilônia. O reino do norte já tinha sido destruído em 722 a.C. Então em 586 Nabucodonosor cerca Jerusalém, pega todo o povo e leva cativo para a Babilônia para explorar sua tecnologia, explorar sua cultura, explorar o seu conhecimento e deixa lá em Jerusalém aquilo que para ele não servia e deixa esse povo totalmente subjugado. Então é um tempo, Jeremias quando descreve esse tempo, ele descreve com dores, dos muros, o povo sofrendo, as pessoas sendo carregadas, os utensílios do templo sendo levados, um tempo de profunda crise, um tempo muito difícil, muito difícil. Mas foi nesse tempo
lá no cativeiro babilônico, os 70 anos que o povo passou lá no cativeiro, foi um tempo muito rico de aprendizado. Muito rico de aprendizado com Deus. Foi a época em que quase se organizou quase toda a Bíblia, porque vinha muita coisa em tradição oral, vinha muita coisa em tradição, em fragmentos. E nesse período, escolas literárias reuniram toda a Bíblia, conseguiram compilar muita coisa que tinha de registro. E para mim, um dos maiores frutos de aprendizado do exílio babilônico. Até o exílio, o povo no Antigo Testamento tinha uma visão de um Deus que era maior do que os outros. Então ele era um monoteísmo prático. Eles serviam a um Deus, mas eles acreditavam em outros deuses. A partir do exílio, eles chegam à conclusão de que não existem outros deuses. Só existe um Deus. Esse monoteísmo absoluto, ele nasce no exílio. Ele nasce na experiência da dor, onde eles dizem, não é que o nosso Deus é mais forte que outros, só existe esse Deus. E aí o povo passa pelo exílio com um aprendizado profundo de muita coisa. De muita coisa. E aprendizados que nós recebemos até hoje, viram daquele momento de dificuldade. Mas foi todo mundo que aprendeu lá? Não foi. Não foi. Teve gente que passou por lá e não aprendeu nada. Por isso que o salmista, no Salmo 90, ele faz uma oração. E eu queria que você fizesse essa oração. Queria desafiar você a fazer essa oração. A se posicionar como um aprendiz. Ele ora no Salmo 90 e diz, ensina-me a contar os meus dias, de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Ensina-me a contar, a viver os meus dias, de tal forma que eu alcance um coração sábio. Essa pessoa está orando dizendo, Pai, ensina-me a viver esta quarentena, de tal forma que eu alcance um coração sábio. Ensina-me a contar esses dias. Tem um pastor amigo meu que está gravando todo dia uma pastoral. E são textos e falas. E essas pastorais têm me ajudado tipo, quando ele coloca lá, pastoral 67, está 67 dias que a gente está nisso. 67 dias. Tipo, Senhor, ensina-me a contar esses dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. E me ajuda a viver isso em família. Aproveitar os momentos em família de crise, de aperto, de dificuldade, para aprender com eles. Aprender juntos, como família, como família. Esta oração é uma oração de alguém que diz, eu não sei tudo. Eu estou passando por um momento complicado, então, Senhor, ensina-me. Ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. E eu queria que você alinhasse seu coração nesse propósito. Alinhasse o seu coração nesse propósito. Sabe, tem uma música do Gonzaguinha, acho que é do Gonzaguinha, que ela tem na letra dela, ela tem é um eterno aprendiz. Que ela diz, eu fico com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita. Quem conhece essa música? É bonita e é bonita. Que a gente tenha coragem, sabe, de ser um eterno aprendiz. E nesse momento de quarentena, a gente dizer assim, sabe, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, os nossos dias, de tal maneira que nós alcancemos coração sábio. Um coração sábio. Vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo. Na minha família, quando eu era bem pequeno. Não lembro quantos anos eu tinha. Eu devia ter uns 10 anos. 8, 10. No máximo 10 anos eu tinha. 7, 8, 9, 10. Eu não lembro qual a minha idade mesmo. Nós morávamos ali na rua Israel Bezerra. Tínhamos uma garagem. Cabia um carro. Papai comprou um outro carro. E esse carro não podia ficar dentro da garagem porque não cabia. E esse carro ficava do lado de fora. Era uma Marajó. Quem conhece a Marajó? Quem já ouviu falar de Marajó? Era uma Marajó. E eu lembro de um dia, 6h30 da manhã, 6h15, no horário que o papai sempre acordava a gente para já começar a se preparar para ir para a escola. Eu lembro dele nesse dia acordando a gente, dizendo, e aí vocês, levanta. Vamos aqui comigo. Eu quero levar vocês ali fora porque eu quero mostrar um negócio para vocês. E foi aquele rebuliço, a gente sem saber o que era. De repente estava a gente de pijama, eu, o André e o Dudu. Né? Nessa época não existia o Rafinha ainda, eu, o André e o Dudu de pijama. Na rua, papai pegou a gente, acordou, e disse, correu, levou lá para fora. Quando chegou lá fora, ele olhou para a gente e falou assim,
Cadê a Marajó do papai? E a gente olhou, a Marajó não estava lá do lado de fora. A gente não sei. Ele, cadê a Marajó? Eu não sei. Aí disse, olha, o ladrão veio de noite, pegou a Marajó e levou a Marajó do papai. E a gente, como criança, estava tendo ali aquele momento assim, o papai contando pra gente que a Marajó tinha sido levada, levando a gente para aquele acontecimento, para aquele aprendizado. Isso marcou muito minha vida. Eu ainda lembro que de tardezinha, a Marajó, ela foi achada. E papai perguntou se eu queria ir junto, né, para poder ir pegar a Marajó. Uma criança de 10 anos querer ir achar a Marajó roubada no meio da rua, era tipo uma tremenda de uma oportunidade de aprender o que é a vida. Concordam? Tremenda de uma oportunidade. Para um menino de 10 anos, tipo uma aventura para ele contar pro resto da vida. E eu estou contando aqui, 30 e poucos anos depois, estou contando essa história para vocês. E eu cheguei lá, encontrei a Marajó no meio da rua. E o papai aproveitando todo esse momento para ensinar a gente que tem um ladrão, que o carro dormiu do lado de fora, que carregaram, que ligaram para a polícia. Ele aproveitando aquele momento, que era um momento de extrema, talvez para alguns poderia ser um momento de desespero, né? A Marajó, meu Deus, os meninos acordando e o pai gritando com o menino, porque a Marajó foi roubada, né? E o menino, pai, foi que houve? Cala a boca, menino. Podia ser uma confusão, não podia? E depois, não, fique tranquilo, seu pai tá nervoso porque roubaram a Marajó, né? E aí ele tá a Marajó do seu pai roubado, então, e aquilo ia virar uma experiência para mim traumática. Tipo assim, tomara que nenhum ladrão venha roubar a Marajó, porque meu pai, parece aquele videozinho da Havaiana de pau, eu não sei quem já ouviu falar sobre isso, mas o meninozinho quando leva uma surra, ele diz assim, eu descobri que quando o Corinthians perde, a culpa é minha. É tipo, o Corinthians perdeu, o pai ficou nervoso. E vai bater no filho. A Marajó foi roubada e meu pai poderia estar dentro de casa feito um siri na lata, com raiva, xingando o ladrão, dizendo que isso é um absurdo, como é que pode? Não, ele resolveu acordar a gente, levar a gente lá fora e fazer daquilo um aprendizado. Faça daquilo uma oportunidade da gente crescer, da gente viver algo, junto ali como família diante de um momento difícil, diante de um momento de crise. Porque onde é que tem o carro? Isso marcou muito minha vida, muito, muito. Essa postura marcou muito minha vida. E teve uma época que eu perguntei para ele, eu disse, pai, como é que foi aquele negócio da Marajó? Porque assim, era para tu estar um pouco mais, né? Um pouco mais maduro, tipo com 13 anos. Pai, como é que tu ficou daquele jeito, assim? Porque tu tava... Aí ele me deu uma resposta, que também eu não esqueço. Ele disse, a Marajó, o ladrão pode roubar. Mas a minha paz, ele só rouba se eu deixar. A Marajó não. A Marajó o ladrão pode roubar. Mas a minha paz, ele só rouba se eu deixar. O que é isso, pessoal? Eu quero traduzir essa realidade familiar. Um momento difícil, ele pode se transformar num momento de desespero na sua casa. Como ele pode se transformar também num momento rico para você ensinar e aprender. Ensinar e aprender. Para isso a gente precisa se colocar como eternos aprendizes. Como diz na música aqui do Gonzaguinha. Eternos aprendizes. Precisamos orar, como diz o salmista. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que nós alcancemos um coração sábio. A gente está vivendo esse momento de aula online. A gente está vivendo esse momento nas nossas famílias de aperto financeiro. Tudo isso é um motivo para você ir para o desespero ou um motivo para você usar isso como um recurso, como uma oportunidade de crescer, de aprender. Uma oportunidade de viver momentos preciosos em família. Desde o momento em que o seu filho ou sua filha está triste, de ter a oportunidade de viver aquilo em família, de conversar sobre a tristeza, de sentar junto, de explicar que também fica triste. É uma oportunidade de crescer. É uma oportunidade de aprender. Desde o momento em que acontece algo, sabe? Acontece algo, que a gente está vivendo momentos extremamente difíceis no nosso país, sabe? A gente conversar sobre essas realidades de luto, de ter um momento onde a gente transformar isso, não fugir disso, mas de poder conversar sobre isso, de poder aprender com tudo isso, de falar sobre o valor da vida, de falar sobre o valor da vida, falar sobre tudo isso.
Então nós temos essa oportunidade. Esse episódio que aconteceu lá nos Estados Unidos, né, da morte desse ex-segurança, né, do Floyd, isso é uma oportunidade, isso é uma coisa terrível. Isso é uma coisa terrível. Mas a gente tem a oportunidade de sentar com os nossos filhos e conversar sobre isso. E de pegar algumas coisas que estão acontecendo no mundo, que estão acontecendo ao nosso redor, e conversar sobre o racismo. Conversar que esse racismo existe no Brasil, de uma forma talvez menos escancarada como é nos Estados Unidos, e isso torna o nosso racismo muito mais difícil de ser tratado, muito mais difícil de ser enfrentado. Porque parece que não tem. Mas tem demais. Se brincar, tem mais do que lá. Mas o de lá é explícito. O daqui, ele não é explícito. E aí a gente fica nessa coisa de não saber muito bem definir o que é. Precisa conversar. Precisa conversar com os filhos sobre isso. Precisa aproveitar a oportunidade que a gente está sem dinheiro, que a gente está mais apertado, sabe? De conversar sobre isso. Diz, olha, papai e mamãe ganhavam tanto, a gente agora está ganhando menos. Sabe, a gente está tendo que se virar com isso, então a gente vai precisar cortar aqui, cortar acolá. E não simplesmente ficar, menino, tu não sabe que eu não tenho dinheiro, tu fica perturbando, não sei o que. Aproveita. Roubaram o teu Marajó? Você pode se desesperar e ficar dando piti dentro de casa. Ou você pode conversar sobre isso, mostrar isso, e mostrar o quanto a vida ela é cheia dessas coisas. E às vezes, pessoal, não é só a gente que ensina as coisas para as crianças não, viu? Tem hora que as crianças vêm e ensinam as coisas para a gente. Tem hora que as crianças vêm e ensinam as coisas para a gente. Sabe, a gente precisa às vezes assim, se abrir como ser aprendiz naquilo que os nossos filhos estão pontuando para a gente, daquilo que o nosso cônjuge está pontuando para a gente, daquilo que o nosso avô, nossa avó, nosso pai, nossa mãe, as pessoas que estão ao nosso redor estão passando de sabedoria para a gente. Mas se você já é um sabe-tudo, se você já é alguém que é o detentor da sabedoria, você não está se colocando como aprendiz. E quem não se coloca como aprendiz não é porque já sabe tudo. É porque não aprendeu ainda o básico. O básico. O básico. Que é de que nós sempre precisamos aprender. E que o mundo é dinâmico, muda a cada hora, e nós precisamos nos posicionar como alguém humilde para aprender. Se você me falar de qualquer problema que você está enfrentando, qualquer problema que você está enfrentando, eu vou mostrar para você o quanto isso pode ser uma oportunidade de crescer. De crescer. Sabe? Então, assim, é muito forte isso, pessoal. É muito forte isso. A Cris colocou aí, quando fiquei adolescente, lembro de uma frase que disse a minha mãe: só me diga a verdade do que está sentindo, por favor. Né, mãe? Então, assim, esses aprendizados que a gente tem. Se cada um fosse colocar aqui, quantos aprendizados nós teríamos? Né? No luto é a oportunidade de conversar. Sabe? Numa realidade onde a gente tem um familiar doente, onde a gente tem um conflito familiar acontecendo. As crianças são curiosas, né? Então, às vezes, eles dizem, o que está acontecendo? Não é coisa de... Não venha para saber, não. Você quer saber de tudo? Chama a criança, explica o que está acontecendo, deixa ela entendendo que viver em família é conflituoso, de que muitas vezes a gente precisa saber lidar com pessoas diferentes, com pessoas chatas, com pessoas insuportáveis, que a gente precisa aprender a viver isso. Então, como é importante a gente conversar sobre as coisas, conversar sobre os problemas e aproveitar as oportunidades para isso. Eu não vou sair dessa quarentena do mesmo jeito que eu era antes. Muitas coisas que a gente está aprendendo como família, dentro de casa, que a gente está aprendendo na lida com o dinheiro, né, na lida com o trabalho, né, na lida com o tempo mesmo que a gente passa dentro de casa. Então, assim, nós estamos aprendendo. Estamos? Espero que você esteja. Que você não esteja simplesmente ficando amargurado. E chegando no final da quarentena, você olha para você mesmo e diga assim, como eu estou mal. Como eu estou mal porque passei pela quarentena e estou muito mal. Que você possa dizer na quarentena, no final da quarentena, dizendo, poxa, eu estou muito mal, mas eu aprendi muita coisa. E eu acho que o que eu aprendi vai me ajudar agora a recolocar, a rearrumar um bocado de coisa na minha vida. Então aproveita esse tempo que você está tendo, de tempo difícil, para poder crescer, para poder aprender. Qualquer problema que você tiver, sempre passe a
a olhar assim, sabe? Dizer assim, que oportunidade eu tenho de aprender? Se o seu filho passa por um problema no colégio, é uma oportunidade de ensinar algo. É uma oportunidade dele aprender algo. Se você passa por uma dificuldade no seu trabalho, é uma oportunidade de quem está junto aprender, de você aprender, dos seus filhos aprenderem com a dificuldade que você está passando. Então, assim, um momento que a gente está vivendo, esse momento de luto coletivo. A gente tem algumas pessoas colocando aqui, inclusive realmente é essencial. Eu perdi um amigo hoje, né, o Gilmar. Gilmar, Deus lhe abençoe, que lhe conforte. Né? Isso tudo, pessoal, a gente precisa aprender a contar os nossos dias de tal maneira que a gente alcance um coração sábio. Sabe, vai chegar os dias que a gente vai passar essa quarentena e a gente vai olhar para trás e vai dizer assim, eu aprendi o quê? Aprendi o quê com tudo isso? Então que você possa alinhar o seu coração, sabe? Sua postura seja uma postura realmente de um aprendiz. Tá claro? Hoje é só isso. Hoje é só isso. Hoje é tipo assim, não vou sair costurando aqui os aprendizados não, porque eu acho que o aprendizado é de cada um. É de cada um. Tipo, o que aprendemos com a quarentena? Aprendemos isso, aprendendo aqui. Isso eu compartilho para vocês o que eu aprendi. O que você aprendeu dentro da sua casa? O que você tem aprendido? E se você tem aprendido? Então, o objetivo, o desafio é alinha o teu coração de uma forma que você se transforme no eterno aprendiz. Passa a orar como salmista, dizendo, ensina-me a contar, é Salmo 90, tá? Salmo 90, 12. Ensina-me a contar os nossos dias, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. E se eu tivesse que fazer passar uma tarefa para você, um desafio objetivo para você, é você pegar uma listinha e escrever as coisas que você está aprendendo. Que tal fazer isso, hein? Pegar um papel, ou pega o seu celular, faz uma listinha e escreve. Escreve quais são as lições que você aprendeu e tem aprendido nesse período da quarentena. Seja um tempo lindo de crescimento e de aprendizado. Vamos encerrar fazendo essa oração do salmista, que a gente vai orar a ele agora. A gente vai orar a ele agora para poder encerrar. Eu vou ler aqui na versão da Nova Versão Internacional. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração, Senhor, alcance a sabedoria. Nos ajuda, Pai, a alinharmos o nosso coração como um verdadeiro aprendiz. E que diante dessas dificuldades todas que a gente está passando, que a gente possa conseguir, na humildade, na dependência de Ti, a gente possa conseguir, sabe, Pai, olhar para as dificuldades e aprender com elas. Anotar, escrever essas dificuldades que o Senhor vai nos ensinar, que o Senhor vai nos mostrar. E que nós possamos, Senhor, chegar no final dessa quarentena e ver o quanto o Senhor nos ensinou e o quanto nós aprendemos. E que possamos, Pai, sair dessa quarentena melhores como ser humano do que quando nós chegamos nesse momento. Fazemos essa oração em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.